Meu pai é organizado, trabalhador, leal, atencioso. Meu pai é organizado, feliz, sério na medida, sistemático, engraçado, um pai no caminho de Deus, estudioso, não gosta de beber, é um pai que não mente, ele é gordo, não bate na minha mãe nem nas pessoas. Bom, eu escrevi que meu pai é carinhoso, que é um homem íntegro e que fala bem em público. Agora, os pais vão ler para os filhos. E o 3, né? Minha filha meiga, amorosa e laboriosa. Eu coloquei apenas 3, me pediram só 3, podia colocar mais. Mas as 3 que eu coloquei, da Evelyn, a Evelyn é líder. É mesmo. A Evelyn é prestativa e a Evelyn é carinhosa. Agora do Ludwig. O Ludwig é afetuoso, o Ludwig é inteligente e o Ludwig é compreensivo. Não é bom a gente ouvir É e bom. dizer como a gente admira nossos pais? E também é bom ouvir dos nossos pais que eles admiram na gente. Obrigada pela participação. Espero que isso não seja a única vez, nem a primeira, nem a última. Eu lembro desde pequenininha ele falando que as coisas têm que estar organizadas de tal maneira que se no escuro você precisar, você sabe onde encontrar elas. Nossa. E ele fala que você já aprendeu com o pai dele, então é uma sabedoria passando aí de geração para geração. E eu acho muito importante porque é com ordem que a gente consegue progresso. Mas eu não vou falar muito das qualidades dele assim não. Vou falar de coisas que me marcaram na infância. Como vocês falaram isso aí, eu já sei, né? Então não vou falar. Quando eu era pequenininha, eu não via muito meu pai. Inclusive, esses tempos atrás, ele está aí numa recapitulação da vida, porque ele está escrevendo o livro dele. E um dia ele falou assim: nossa, eu não sei como é que a gente fazia isso. De um dia, tanta coisa, que ele tem tudo anotado, né? Organizado, tem tudo anotado, as agendas dele, tudo que ele fez durante esse tempo todo. E aí eu fiquei pensando assim, eu sei como fazer isso, porque ele quase não ficava em casa, ele viajava muito e estava sempre ocupado fazendo as coisas da obra. E quando estava em casa, ele estava lá no escritório dele, preparando o sermão e preparando o seminário, e sempre o que eu me lembro. Lembrar do meu pai lembrar dele preparando, mexendo nas papeladas, nos livros. Procura esse texto para mim, o que era perigoso, né? Porque eu ia procurar algum texto, aí eu sempre via uma coisa bem diferente, interessante, e aí acabou a pesquisa para o meu pai. Ficava lá metida nos livros. Mas em meio a essa agenda lotada, às vezes eu estava brincando e ele chegava e se ajoelhava assim no chão, e eu sempre gostei muito de brincar de casinha, e aí ele ajoelhava no chão e falava: e aí, dona, como é que tá? Tem um chazinho pra gente tomar? E aí eu fazia lá um faz de conta, e ele tomava de faz de conta e dizia que estava uma delícia. E voltava para os estudos dele. E eu lembro que uma vez ele pegou uma lata de leite ninho, aquelas grandes assim, e estava lá batendo, botou um toco dentro e bateu nessa lata, e eu fiquei lá olhando: o que você estava fazendo, pai? E aí depois aquela lata de leite ninho virou um fogão para mim. E ele me ensinou a pegar os gravetos lá, fazer um foguinho, e aí eu tinha uma panelinha de alumínio e fiz arroz. Foi aí que eu descobri que arroz, a gente não pode encher a panela, né? Ele dobra o volume, assim. Mas outra vez também eu tinha lá uns móveizinhos, e bem pequenininho, bem miniatura, eu ficava lá brincando no chão. E aí uma vez meu pai
fez lá um caixote. Eu tava achando que era um caixote, mas para minha surpresa ele fez umas divisões assim, e era uma casinha para eu colocar meus móveis dentro. Então foram assim retalhos de tempo que ele teve, ou nem sei se ele teve tempo, né? Ele fez. E foram coisas que marcaram muito a minha vida. E aí depois, quando os coleguinhas chegavam e eu tava lá, vamos brincar, tava brincando aí. Nossa, que legal, a gente pode brincar com essa casinha? Quem fez? Ah, meu pai fez. E foram coisas assim que marcaram a minha vida. E conforme o tempo foi passando e eu cresci, e hoje como mãe, quando me pedem, né, mãe, vem brincar comigo. Eu sei que não é fácil, né? Deixar o que você tem que fazer para sentar e brincar, né? Eu sei que é difícil. Então eu agradeço a Deus pelo pai que ele me deu, porque apesar da vida tão cheia como foi, dele ser tão sério com as coisas, com os compromissos dele, as responsabilidades, ele teve tempo para mim. E se não foi falando, foi pelo exemplo, mas o que eu sou hoje, eu devo ao meu pai. E durante a infância, foi muito atentado. Minha avó tivesse aquela com pele alta, traquinagem. Ele era o terceiro de 5 irmãos. E a minha avó e meu avô não eram na igreja, então meu pai não nasceu na igreja. A minha avó frequentou vários centros religiosos, várias religiões até encontrar a nossa igreja. E aos 16 anos, meu pai começou a frequentar a igreja. Ele conta que foi uma mudança muito grande para ele, porque ele era criado comendo muita carne. Para vocês terem noção, ele contou que meu avô dirigia ônibus e às vezes ele levava meu pai. E eles tinham direito a comer de graça. E aí meu pai conta o que eles comiam, o quanto eles comiam, e a gente fica impressionada, porque não tem lógica ter tanta fome nesse mundo. Mas ele conheceu a verdade, cresceu, e aos 18 anos ele veio para a escola missionária, se formou. Na formatura ele ficou de olho em alguém. Estava fazendo discurso, mas olhando para um assunto especial. E em 1997, meu pai se casou no sítio de Itu. E depois de 2 anos, ele se tornou pai. Então, um pequeno resumo da história do meu pai. E me pediram para falar coisas que eu aprendi com ele. De certa forma, eu aprendi a ser louca com meu pai. Quando eu tinha 4 anos, ele sentiu o chamado de ir para a Guiana Francesa. Só que era uma coisa muito fora do comum, porque ele era um obreiro promissor, ele já tinha um zum para ele se tornar pastor, e do nada ele falou, não, vou deixar tudo para trás, vou me demitir da obra, vou para um lugar onde nunca ninguém foi, com a minha esposa, com a minha filha, sem papel, com uma mudança muito pequena, sem documento, com uma mudança reduzida, vou vender tudo que eu tenho, manter só o essencial, e vou lá começar a obra. Todo mundo falou que ele era maluco, que ele era doido, que não tinha cabimento, que ele não podia fazer isso, mas ele foi. E por mais que a gente ficou lá há pouco tempo, a gente vê mãos de Deus e vê que aquilo era o propósito de Deus. Nós passamos muitas experiências, dormimos à luz do luar, fomos meia-noite para o cemitério se esconder de polícia, aguardando como entrar, voltar para casa, tanta coisa. Então, e ultimamente, na sexta-feira, eu e a Adriana na aula de evangelismo, a gente teve que fazer pesquisa para encontrar aluno, e aí a gente chegou numa casa e a gente foi entrando e tinha muito cachorro, tinha uns 10 cachorros e eles estavam mordendo a gente, puxando a saia e ela estava com medo. Eu tô bem tarde, tá? Porque cachorro que mordendo a gente não é muito legal não. Mas mesmo assim, eu queria pelo menos ter a oportunidade de bater na porta
E falar com aquela pessoa acerca de Jesus, e por mais que foi uma coisa, experiência que me causou muito medo, e que alguns podem me chamar de louca, inclusive a Adriana, eu agradeço a Deus por ter me dado esse traço de caráter do meu pai. Como ele falou aqui à frente, ele disse que uma das minhas qualidades é ser líder. Mas, além de Cristo, o meu maior exemplo em liderança é meu pai. Sempre ele foi líder, independente dessa ser a obrigação dele ou não. Quando tinha alguma coisa para fazer, se eu não chorar até o fim dessa liga, vai ser um milagre. Quando tinha alguma coisa para fazer, quando ele via que ninguém ia fazer, então ele pegava a frente, começava a liderar, colocava todo mundo para trabalhar, e essa coisa acontecia. Ele construiu igrejas assim, e muitas outras coisas. Às vezes, em alguns lugares, ele via que tinha que ser feito alguma coisa, e às vezes nem os pastores, os que eram responsáveis, faziam, mas ele vinha lá e fazia. Então eu agradeço a Deus por ter me dado esse traço de caráter também. Poderia falar muitas outras coisas, mas eu não quero chorar. Mas acima de tudo, eu sou muito grata a Deus pelo pai que ele me deu. Eu quero dizer que eu amo muito ele e que ele é um dos meus maiores exemplos.